Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente tenta falar o que está acontecendo no Brasil e no mundo da forma mais imparcial possível. E hoje as notícias são, primeiro, a invasão da Ucrânia na Rússia, então é isso mesmo, a Ucrânia está invadindo um pedaço da Rússia, então um desenvolvimento bem interessante, coisa mais relevante que está acontecendo agora. Depois, os resultados do debate para a Prefeitura de São Paulo na corrida, então uma atualização bem interessante também. Aí tem a luta do Elon Musk contra os grupos que estão tentando boicotar ele, de fazer propaganda no X e tudo mais, que é bem interessante para ver como está o nível da liberdade de expressão e como bem as pessoas que têm pontos de vista dissidentes estão conseguindo ter um discurso na internet. E por último, a proposta pelo menos esquisita da Tabata Amaral, que é como se fosse um crédito social, assim, semelhante à coisa da China, só que uma versão micro, assim, então é isso. Começando com a Ucrânia. Vamos começar com a invasão em Kursk, né? Que já está no seu 5º dia e que, pegou todo mundo de surpresa, né? Principalmente o Kremlin, né? O governo russo, porque parece que a Ucrânia já conseguiu chegar a um ponto de entrar a 10 quilômetros dentro do território russo. Se você conhece a geografia da Rússia, isso não é especialmente empolgante, né? Porque deve ser o país mais horizontalmente longo do planeta Terra, mas mesmo assim, 10 quilômetros significam muita coisa para um país que ficou acuado por muito tempo, tendo perdas territoriais contínuas. O que eu acho que a coisa que, num primeiro momento, mais chamou a atenção é que essa guerra entre Rússia e Ucrânia era um país que tinham relações harmoniosas, né? Até algum tempo atrás. E por isso tem uma usina nuclear em Kursk, né? Sim. Então todo mundo estava bem tenso com a possibilidade de cair um fragmento, gerar um outro colapso nuclear na região. Para quem não sabe, Chernobyl fica na Ucrânia, né? Então esse tipo de o tipo de lembrança assim que também sempre volta quando a gente fala nessa região. Falando, né, em memória dessa região, Kursk também é uma região muito importante para a história da Rússia, porque na Segunda Guerra Mundial ali aconteceu o que dizem ser a maior batalha da história moderna, a maior batalha da história das guerras, tirando, sei lá, relatos mitológicos, né, da antiguidade, assim. Então, para a memória dos russos, depois de Stalingrado, em hierarquia de importância, é Kursk, né? Então, a Ucrânia, a gente está sofrendo com falta de informação ainda, por óbvio, né? Porque é um contexto de guerra, então as coisas estão mesmo nesse nevoeiro, assim, então não dá para saber. A Rússia tinha mencionado primeiro que era uma invasão de 1.000 homens, claramente não é. Por quê, né? Porque a Ucrânia, em vários momentos, já tinha invadido pequenos territórios da Rússia, mas nunca tinha sido uma ação oficial do governo russo. Exato. Então, do governo ucraniano. Tinha sido grupos de russos, que tem russos que são dissidentes do Putin, e alguns dissidentes são dissidentes por motivos bem curiosos, né? Então, parte dos dissidentes são os caras que são, tipo, etnonacionalistas russos que acreditam que o Putin tá levando muito, tipo, diversidade pra Rússia, sabe? E que tá transformando a Rússia num país meio muçulmano, etc. Enfim. Então, até na Rússia tem uma galera mais extrema do que o Putin. E aí, essas pessoas já tinham invadido alguns quilômetros na Rússia, mas era pouquíssima gente. Não estava usando equipamento militar avançado, então não tinha tanque, não tinha avião, não tinha nada. Então entrava um pouquinho, fazia um estrago ali e voltava, sacou? E o governo da Ucrânia nem assumiu o crédito por isso. Mas essa invasão em Kursk é diferente. É uma invasão que já está durando vários dias. A gente não sabe quantas tropas são, mas a galera estima em, sem dúvida, milhares, né? E dezenas de tanques também. Exato, dezenas de tanques. Algumas pessoas falam que teve ataque aéreo da Ucrânia, inclusive. Pelo menos eles chegaram a voar jato. A gente não consegue ter tanta certeza de quão predominante esse tipo de coisa foi, e dessa vez a Ucrânia está assumindo a responsabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa de autoria do governo oficial da Ucrânia, do exército oficial da Ucrânia, liderado pelo Zelensky. Exato. É um momento histórico porque é a primeira vez que uma potência nuclear tem o seu território invadido, né? Então, isso gerou uma série de debates, assim, dentro dos especialistas de geopolítica, isso é uma... Será que a Ucrânia está indo longe demais, né? Tá brincando com um bicho que é muito perigoso, né? Porque a Rússia é um país perigoso, provavelmente a maior potência nuclear do planeta. E aí é um ato de coragem, de bravura, assim. E na outra face da coragem tem sempre a burrice também, né? Exato. Então, mas a realidade é que a maior parte dos aliados ucranianos não consideraram que isso é um ato que escalou a guerra de qualquer forma. Então, o entendimento americano não foi que a Ucrânia foi longe demais ou exagerou e que isso não dá uma justificativa para a Rússia escalar do lado dela também a guerra de forma... Principalmente a preocupação principal nuclear, né? Exato. Então, só para dar um contexto, a Ucrânia está sendo apoiada pelos países ocidentais, que é principalmente os Estados Unidos, mas também os países europeus, tipo a Alemanha, a França, e é principalmente recebendo equipamento militar. Então, tanque,
agora está recebendo avião, recebendo artilharia, esse tipo de coisa. Só que por muito tempo, os Estados Unidos e os europeus, eles estavam querendo dar essa ajuda de uma forma que não fosse provocar a Rússia, entendeu? Porque a Rússia ela poderia atacar algum país da OTAN, porque se você está apoiando a Ucrânia e a Ucrânia está atacando a Rússia, de certa forma você é inimigo da Rússia também, né? Então a Rússia ela teria meio que uma justificativa para atacar alguns países europeus, poderia ser os países bálticos, ou então, sei lá, agora a Finlândia faz parte da OTAN, sei lá. Então os europeus, os americanos tinham essa preocupação, tipo, cara, a gente não pode meio que provocar o russo, não que a Rússia seja mais forte militarmente que a aliança da OTAN, ela não é. Mas é uma potência nuclear e você não quer provocar uma guerra nuclear, né? Exato. Então, todo o apoio estava sendo muito lento, muito cauteloso. Então, no começo, os americanos falaram que de jeito nenhum a gente vai dar jato, de jeito nenhum a gente vai dar tanque, a gente vai dar só artilharia defensiva. A de artilharia defensiva passou para uma artilharia mais ofensiva, mas que não podia ser usado em território russo. Então, a Ucrânia poderia usar esses mísseis no território que era oficialmente da Ucrânia, mas estava ocupado pela Rússia, mas não poderia atacar dentro da Rússia, que seria o caso de Kursk. Aí depois os europeus, os americanos começaram a dar tanque, aí começaram a dar jato, e aí começaram a falar, quer saber, pode usar artilharia dentro da Rússia, mas só, tipo, defensivamente. Então, por exemplo, dentro da Rússia, a Rússia tem vários equipamentos que são antiaéreos, entendeu? Exato. Então você pode usar o equipamento ocidental para atacar dentro da Rússia, desde que seja com fins para você defender os aviões ucranianos, sabe? Então, tipo, a guerra, ela meio que... Os patronos, assim, da Ucrânia, né, os aliados, eles foram sendo cada vez mais permissivos com a Ucrânia ser agressiva, porque foram percebendo que a gente está indo devagar e a Rússia não está se sentindo particularmente provocada. A Rússia já fez várias provocações vazias e agora essa em Kursk está sendo o avanço mais, tipo, agressivo, assim, da Ucrânia até agora. Claro que não é nada bizarramente agressivo. Então, por exemplo, a Ucrânia não está botando artilharia de longa distância em Kursk para atacar Moscou, que é uma coisa que talvez, se o Zelensky fosse completamente maluco, ele talvez poderia fazer isso, só que ele não está fazendo isso, entendeu? O avanço ainda é muito modesto, mas essas preocupações sobre a militarização e o chauvinismo russo são reais no Ocidente, porque algumas pesquisas já mostram que isso é um movimento que está acontecendo espontaneamente, politicamente dentro da Rússia. Exato. E, então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, circulou muito essa semana uma pesquisa do Instituto de Pesquisa alemão, chamado Statista, que em 2012, e vai parecer que não tem nada a ver no início, mas faz total sentido, calma. 49% dos russos em 2012 esperavam que a União Soviética voltasse. Né, tinha esse anseio. Em 2018, essa parcela pulou para 66%. Para as pessoas que conhecem um pouco mais de imaginário russo, isso não quer dizer que os russos estão ansiosos pela volta do comunismo. Na verdade, muito pelo contrário. Mas é uma formatação imperial da Rússia. Exato. Então, essa pesquisa poderia ter sido conduzida da mesma forma. Você gostaria que o czarismo voltasse na Rússia? Quanto você acha que isso... Então, quanto você acha que isso seria desejado pelos russos? Da mesma forma, entendeu? Então, é uma pesquisa que aponta pouco para modelo econômico, aponta muito mais para uma postura com seus vizinhos ali, uma postura geopolítica russa. Exato, Então, porque durante a União Soviética, a Ucrânia, por mais que ela fosse uma república soviética nominalmente independente da Rússia, ela fazia parte da União Soviética, entendeu? Então meio que era o mesmo país. Não só a Ucrânia, Bielorrússia, os países bálticos, o Cazaquistão. Exato, então, exato. a Rússia meio que era um país muito maior, assim, sabe? Sim, então eu, pelo menos, acredito... Existem pesquisas que coadunam com a ideia de que os russos estão... Mais imperialistas, assim. Estão se preparando para a guerra, eles já naturalmente passariam por um processo de militarização e mobilização. O que eu acho que essa invasão em Kursk, pelo significado, pela cidade e tal, ainda não dá para saber qual é a resposta oficial do governo russo, mas eu consigo imaginar que a Rússia vai continuar aprofundando esse movimento que já estava acontecendo, independente dessa invasão. Eu não acho que vai se tornar uma grande pauta para o Putin ou para o Medvedev, que é mais provocativo até, mas pode também contribuir, assim, de certa forma. É a primeira vez que a Rússia é invadida militarmente, sim, por terra há muito tempo. Desde a Segunda Guerra Mundial, né? Literalmente. Exato. Então isso pode trazer lembranças, ou pode ser o que pode ser a gota d'água para muita gente ou para muitos oficiais do governo russo que não estavam 100% comprados na guerra da Ucrânia. Obviamente eu não estou falando que a Rússia realmente está fazendo uma operação paramilitar, uma coisa de pacificação. A Rússia já está efetivamente em guerra. Só que ela não está 100% mobilizada, isso é sabido também. Então isso pode
de fato, levar os russos a comprometer mais tropas, mais orçamento, mais indústria para a situação na Ucrânia. Aí agora sobre o que isso significa, mas por que a Ucrânia fez isso? A Ucrânia é um país muito menor, é um país menos populoso, é um país que depende de ajuda externa, que a Rússia também depende de certa forma, mas menos, né? Sim. Menos dependente de doações externas. É um país que tá lá, o exército já teve perda, né? Tem os boatos lá da conscrição de gente mais velha, tem o êxodo, né? Que não aconteceu da mesma forma na Rússia. Não, mas isso também aconteceu na Rússia. Mas não na proporção que também não dá para comparar, assim. Então, sim. Por que a Ucrânia, então, recebeu tomar a dianteira? Eles estão em vantagem militar agora. Aí eu vou citar, aí para você que pode ser mais pró-Ucrânia, pró-Rússia, eu vou usar o posicionamento do Ian Bremmer, que é um cara que presta serviço para o Pentágono e é um especialista em geopolítica. Ele acha que isso está acontecendo por quê? Porque a Ucrânia, na grande perspectiva das coisas, está sentindo que a mesa de negociações está se aproximando. Ou daqui, independente se o Trump ou a Kamala forem eleitos agora no final do ano, estão sentindo que o momento está chegando e eles estão buscando uma posição de mais igualdade na mesa de negociações. Então, é para tornar menos one-sided, né? Menos unilateral a invasão russa e fazer parecer que é um chumbo trocado, é uma coisa trocada. Então a ideia é literalmente a Ucrânia invadir um pedaço da Rússia para, na hora de negociar, a Ucrânia fala, cara, olha só, eu te devolvo Kursk se você me der um pedacinho aqui da terra que você invadiu, e os russos vão falar, ok, porque Kursk é mais interessante para a Rússia do que qualquer pedaço da Ucrânia que eles conquistaram, tirando a Crimeia, que não vai ser devolvida em hipótese alguma. Então, esse é o principal motivo, assim, né, de como se encaixa na estratégia. Todo mundo indica que provavelmente é isso. Outros possíveis motivos são que a Ucrânia estava precisando de levantar a moral das tropas na guerra. É isso. Então, para quem não sabe, as pessoas dizem que, cara, muito antes dos exércitos serem derrotados fisicamente, eles são derrotados, tipo, mentalmente, entendeu? E, em geral, você chama a disposição mental de um grupo de homens a lutar da moral. Então, por que os japoneses eles eram tão formidáveis assim? Era porque os japoneses eles não se rendiam até o último ano, você continuava lutando até o final. Então, tipo, você realmente tinha que derrotar eles fisicamente, você tinha que matar todo mundo para você conseguir derrotar os japoneses. Só que isso era uma coisa do Japão, da Segunda Guerra Mundial, ou de antes e tal. A maioria dos países não é assim. E os dois lados da guerra têm moral relativamente abalada a esse ponto. Então, muitos russos não veem exatamente um bom motivo para estar invadindo a Ucrânia. Porque, tipo, beleza, o Putin tem umas aspirações imperiais, mas, tipo, cara, a vida na Rússia não tá tão boa, entendeu? Por que a gente tá fazendo isso? Tá sacrificando vários homens jovens, tá tendo vários problemas econômicos, etc. Pra quê? Pra conquistar um pedaço da Ucrânia? Porra, isso não tem nada a ver, sabe? Isso não é o interesse dos russos. E no mesmo lado da Ucrânia. A Ucrânia tá tipo, cara, putz, eu entendo a gente defender a nossa integridade territorial, só que olha o tamanho da Rússia, é um país muito maior do que a gente, não adianta tentar lutar, porque a gente vai perder. Então, quanto mais tempo essa guerra durar, só pior vai ser. No final das contas, a gente vai perder de qualquer maneira e a gente vai ter sido massacrado por anos, né? E essa invasão a Kursk, ela pode ter sido uma estratégia para dar uma levantada na moral também. E outra possibilidade que eu já vi estratégica, que é isso, na guerra é impossível você saber exatamente o que está acontecendo e exatamente quais são as intenções dos dois lados. Então, não toma isso que a gente está dizendo como sendo a verdade absoluta, são só possibilidades. Sim. Mas uma das possibilidades os ucranianos, eles viram a fraqueza na linha da Rússia ali, em Kursk especificamente. Os ucranianos eles estavam com umas capacidades diferentes do que eles tinham meses atrás, que o mais relevante é a capacidade aérea da Ucrânia está melhor agora do que ela estava recentemente, porque eles receberam um bando de jato lá, F-15, enfim, do Ocidente. Eles perceberam, cara, aqui tá fraco, vamos atacar aqui para que a Rússia seja obrigada a jogar recursos para retomar Kursk. E aí a Rússia vai enfraquecer os recursos que eles estão usando lá na parte invadida da Ucrânia para a Ucrânia poder fazer uma contraofensiva com maior chance de sucesso. Até que ponto isso vai acontecer, até que ponto isso é verdade, é literalmente impossível de saber. Só quem sabe é o Zelensky e o Putin, e ninguém tem acesso direto ao Zelensky e o Putin. O Ian Bremmer considerou que essa invasão em Kursk também pode ser interessante para o Zelensky, que está sempre em campanha pelo mundo para buscar donativos, então ele sempre tem que trazer uma novidade, um desenvolvimento, uma coisa que possa estar posicionando a Ucrânia de forma mais vantajosa, assim. Então... Exato. Então, além de levantar a moral das próprias tropas, ele tem que levantar a moral dos aliados dele, que é dos Estados Unidos, europeus e tal. Ele precisa fazer parecer que a Ucrânia realmente tem... Quer dizer, que a Ucrânia tem uma chance, de fato, de resistir ali ao imperialismo russo. O Ian Bremmer também considerou que é um plano muito ousado, que é difícil até entender porque que a Ucrânia se colocaria
na ofensiva, pode ser assim, um xadrez 4D, mas que é muito pouco provável que eles consigam manter a ocupação em Cusco. Primeiro porque é um lugar pouco defensável, né? Então... Tem uma barreira natural, assim, Exato, né? então é uma planície, né? Como a região toda ali, então é extremamente difícil de fortificar e manter. E que isso provavelmente é só para, no grande esquema das coisas, parecer que... Parecer não, mas realmente se posicionar como, a gente trocou agressões, você me ocupou, eu ocupei você, então vamos negociar em pé mais de igualdade. Então, é isso que dá para saber agora sobre a Ucrânia, mas aí a gente mantém vocês atualizados. Exato, nas próximas semanas provavelmente vai ter algum desenvolvimento com relação a isso. Então vai ter outra ofensiva da Ucrânia no sul, ou então vai que a Ucrânia teve que ela mexer recursos, tirar do sul e jogar lá para Kursk. Então a Rússia pode avançar Exato. contra a Ucrânia no sul, ou então a Rússia pode retomar Kursk, ou então Sim. vai saber, os ucranianos podem avançar mais ainda, então um pedaço maior de território russo. Exato. Isso é improvável, mas É possível. é possível, tudo é possível, sabe? Exato. Então agora é isso. Então, a fronteira de guerra vai se movimentar, com certeza, nas próximas semanas. Exato. E aí a próxima notícia é com relação a... Teve o debate foi a grande notícia nacional. A gente comentou bastante sobre A gente comentou bastante o debate da Prefeitura de São Paulo, para quem não sabe. E aí, como isso muda a corrida eleitoral, né? E antes de mais nada, vocês podem estar se perguntando, pô, cara, vocês são do Rio, por que vocês ficam falando tanto da Prefeitura de São Paulo? É porque a gente sabe que o pessoal quer saber do Brasil, então a gente podia ficar falando só sobre Rússia e Israel todo episódio, porque literalmente toda semana acontece coisas interessantes. Só que todo mundo é brasileiro, né? A gente tem que saber o que tá rolando no Brasil. E, tipo, o jornalismo brasileiro tá enfraquecido ao ponto de que essa é a única notícia, assim, que sai, sabe? Sim. Então, notícia política é isso. As outras notícias são, 10% dos brasileiros disseram que foram roubados nos últimos 12 meses. Exato. Isso é interessante? Mas não tem muito o que E falar. a gente pode não cobrir Brasil também, cobrir Bangladesh, entendeu? Que tá tendo um golpe de Estado. Então, se você acha que é mais legal política internacional, já política internacional do que política nacional, avisa, a gente pode adequar o programa também. Mas a ideia é justamente fazer um misto, e essa é a coisa mais relevante que tá rolando no Brasil. Mas diz aí, o que aconteceu? Então, primeiro, obrigado aí pelo colapso do jornalismo brasileiro, por só ter cobertura de fato nas eleições em São Paulo, né? Então, saiu um novo panorama, uma nova lente para a gente enxergar as coisas. Saiu uma pesquisa sobre percentual de apoio dentro do eleitorado dos principais candidatos a presidente. Então, dentro dos eleitores do Bolsonaro e dentro dos eleitores do Lula, como é que se manifesta o voto. Tava bem dissecado, mas a gente já delimitou aqui onde realmente teve um efeito real e para o que você deve prestar atenção. Exato, porque a ideia dessa pesquisa é o seguinte, mas faria muito mais sentido você fazer uma pesquisa geral, assim, né? Exato, De fato, exato. uma pesquisa geral, ela te diz mais sobre o resultado da eleição. Mas para você prever o que pode acontecer, é interessante você ter essa visão um pouco mais micro, porque a verdade verdadeira é que poucos eleitores do Lula vão votar no Pablo Marçal, sabe? Na verdade verdadeira, vai ter um candidato representando o bloco bolsonarista e um candidato representando o bloco de esquerda, o bloco lulista. Então, os movimentos dentro de cada um desse bloco dizem muito mais sobre o futuro dessa eleição e o futuro, assim, dos campos políticos no Brasil do que você olhar o todo, sabe? Exato. A eleição vai passar, mas a cabeça das pessoas continua a ficar perpetuamente afetada, né, pelo que elas viram. Então essa pesquisa está fazendo um comparativo entre 28 de maio e 7 de agosto. É um pouquinho mais largo, assim, do que o espaço do debate, né? Mas tem um debate exatamente no meio e isso aí você deveria tomar como o principal motivo para essas movimentações, né? Então, em 28 de maio, dentre os apoiadores do Bolsonaro, o Nunes tinha 39% dos votos, o Pablo Marçal tinha 14% dos votos e o Datena, por que eu pareço, tinha 8% dos votos. Agora, em 7 de agosto, com um mês de campanha inteiro do Pablo Marçal nas redes, mais a performance exótica dele no debate, o Nunes perdeu só 1%, está com 38%, Pablo Marçal dobrou praticamente, está com 29%, e o Datena também cresceu, ganhou mais 5%. Né? Então, acho que primeiro a gente comenta essa parte dentro do eleitorado do Bolsonaro, e a gente vê que a candidatura do Nunes está sólida, ao que tudo parece. Ele não mostra vigor, mas ele também não mostra fragilidade, né? Perdeu 1%, sendo metralhado pelo Pablo Marçal. O Pablo Marçal está tentando emplacar esse discurso de que o Nunes é uma falsa direita, que é uma continuidade do Dória. Exato, de que o Bolsonaro foi obrigado a apoiar o Nunes e tal. Exato. Que é um cara sem energia, que é um cara velho. Ele está tentando atacar a candidatura do Nunes, que é a principal ameaça à candidatura dele mesmo, com todas as forças. E ele não está conseguindo diminuir o nome do Nunes, porque eu acho que mais do que qualquer coisa o Nunes simboliza uma fresta assim, de razoabilidade, de estrutura que o Pablo Marçal não oferece para ninguém. Então o Pablo Marçal eleito
A gente é uma eleição disruptiva, né? A gente não sabe quem vai apoiar ele, quem vai trabalhar com ele, a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer. O Nunes, as pessoas já têm um lastro mais longo, é um cara mais tradicional, é um cara que é ligado ao Dória? É, mas é um cara também que, porra, tem uma estrada, uma história. E o Dória né? foi ligado ao Bolsonaro por um tempo, depois eles brigaram e tal, mas eles são relativamente próximos no espectro político. Exatamente. Então, cara, isso mostra pra gente que o Pablo Marçal é, obviamente, um fenômeno, mas se ele não superar o Nunes, ele não vai superar. Ele não vai pro segundo turno, ele não vai ganhar, entendeu? Exato. Mas, só pra reiterar, ele dobrou. Então, no final de maio era 14%, agora é 29%. Então, isso é impressionante. Agora ele tá a menos 10 pontos percentuais dentre os bolsonaristas para superar o Nunes. Exato. Isso é bem... Tipo, é impressionante o cara ter crescido tanto em pouco tempo. Vindo do nada. E sem nada. apresentar muito também para as pessoas, né? Aí as pessoas podem só imaginar, assim, o que tá no plano de governo dele. Não dá para ter certeza. Ele joga palavras, tipo, prédio 1 quilômetro, teleférico, despoluição do Rio, etc. Exato. Mas, assim, em termos de gestão, ele se esquiva, né? Até mostrou, a Tabata ela fez a pergunta um pouquinho maliciosa para ele, o que é Operação Água Verde? Eu não soube, então... Era Água Branca. Água Branca. Pô, grande Operação Água Branca, como você não sabe disso, isso exato, isso é uma pergunta maliciosa, porque enfim. Mas a questão é que o Paulo Marçal está mostrando pujança, mas ele não está mostrando porque ele consegue roubar o eleitorado do Nunes, assim. Então, Sim. eu se fosse o Nunes, eu sairia bem feliz dessa pesquisa, mas, ao mesmo tempo, um pouco preocupado também, porque o Marçal pode continuar tirando esse votos indecisos, das pessoas, essa maioria silenciosa, né, que são os votos brancos, nulos, indecisos, que foi o principal parcela aí que ele sugou, né? Também eu coloquei o dado do Datena, que cresceu de 8 para 13, porque, assim, isso nem faz muito sentido. Eu só queria entender, isso aí parece até uma falha de pesquisa, mas... Dizem que o Datena tá ligado Provavelmente isso é uma falha de racionalidade por parte do eleitorado paulista. A performance do Datena no debate foi desastrosa, tem uma série de boatos aí rolando em volta da candidatura dele, uma possível ligação com o Boulos. Muita gente, que eu não sei nem se isso não é um negócio averiguado, mas é um negócio que com certeza chegou no Zap, entendeu? Não, e o Datena tava com umas escolhas de moda altamente questionáveis nesse, né? Tem um vídeo que ele conversando supostamente ele conversando com o Boulos numa casa aí, que ele tá usando uma roupa que é hilária. Exato. O Mídia BH até comentou no último vídeo, um abraço aí, ele chegou a mencionar esse vídeo com certeza tá rolando muito e tá trazendo algum impacto para a campanha do Datena. Mesmo não sendo um negócio checado, eu não vi noticiado no jornal. Ele tá crescendo. Ele também tem a máquina pública do PSDB, então toda a estrutura dos projetos sociais, coisa que você sabe, você que gosta de política sabe, que projeto social, igreja, não sei o quê, essas coisas que estão na mão do PSDB na cidade de São Paulo, estão rodando, dá para ver o Datena também crescendo um pouco mais fraco. Agora, vamos pular... Dentre o eleitorado do Lula, então a galera que votou no Lula na última eleição presidencial, em quem eles vão votar? A pessoa que está em primeiro, obviamente... É o Boulos, né? Então, como você deveria imaginar, o candidato do Lula é o Boulos, está com 44% do eleitorado, mais concentrado até do que a nomeação dentro do Bolsonaro, mais concentrado até do que a nomeação do Bolsonaro, o que você também deveria imaginar, porque ninguém está disputando essa vaga com ele, assim, né? A Tabata é uma candidata de esquerda, mas ela não faz questão de falar que ela é uma candidata do Lula, né, do governo do Lula, igual, por exemplo, aqui no Rio o Tarcísio faz. Sim. Então, o Nunes, por que pareça também, dentro dos eleitores do Lula, tá com 17%, que me surpreendeu, Então, mas é aquilo, né, o Nunes é meio... Por mais que o Datena nominalmente seja o cara do PSDB, o Nunes meio que é uma continuação do PSDB paulista tradicional. Então, as pessoas que se sentiram atraídas a votar no Lula por causa do Geraldo Alckmin, por causa desse discurso de moderação e etc., ou então as pessoas que cogitaram votar na Simone Tebet para presidente e tal, são um tipo de pessoa que no segundo turno pode ter votado no Lula, não é aquele voto apaixonado no Lula, mas é tipo, cara, eu não gosto dessa maluquice de Bolsonaro, dessa maluquice de Pablo Marçal, e aí vota no Nunes no segundo turno porque, entendeu? Porque o cara também não gosta do Boulos, o Boulos é um cara muito radical. Ainda por cima em São Paulo, São Paulo a gestão municipal tem muitas pessoas mais moderadas, entendeu? Exato. E a gestão municipal é menos ideológica, então colocar um candidato tipo Boulos assim... pode soar esquisito para muita gente. A gente vê isso em muitas capitais, os candidatos do PSOL naufragam porque as principais pautas do PSOL não são de gestão, né? Não são... raramente endereçam problemas assim, concretos, materiais das cidades e tem uma inclinação muito mais ideológica, assim, performativa até, do que candidatos pragmáticos. Nunes, entendeu? Administrador, cara meio de centro ali, com lastro e tal, o pessoal lá atrás. O Datena também apareceu com 7% e o Pablo Marçal apareceu com 1%. Isso foi meses atrás, né? Isso foi em 28 de maio, né? Essa é a primeira coluna do gráfico. E agora, em 7 de agosto, o Boulos
dá com 41%, ele retrai um pouco, né? Perde 3% do percentual de votos. E ele perdeu esse percentual não foi pra Tabata. A Tabata, ela tava com 9 antes e continuou com 9 depois, tá? Exato. Ele desidrata um pouco, as pessoas abandonam... Assim, isso tá quase fora da margem de erro, né? Mas pode estar dentro da margem de erro ainda, mas perde um pouco de pressão. O nome do Nunes ganha 1%, também pode ser variação aleatória, provavelmente é. O da Atena também cresce 5%, então a gente também pode ver os elementos da máquina do PSDB dentro da cidade de São Paulo funcionando ali, girando para fortalecer o nome do Datena, apesar da performance dele no debate. E o Pablo Marçal, que tinha 1%, subiu para 5%. Então, o que é impressionante para mim é que alguém que possa ter votado no Lula vote no Pablo Marçal também. Isso mostra para mim a força que o nome dele está tomando, a atração que o nome dele está tomando, até como está funcionando a estratégia dele, né? Muita gente ficou assustada, né, com a performance dele no debate, mas, cara, o crescimento massivo que ele teve dentro do corpo do bolsonarismo, assim, vamos dizer... Teve um pouquinho dentro da galera do Lula ainda também. Cresceu um pouco dentro do Lula, entendeu? Então uma galera comprou, uma galera que acredita em valores que são antagônicos ao dele, eu imagino, pelo menos, né, se for enfim, nem todo eleitorado... Se fosse um voto do... consciente, seria isso, né? Nem todo eleitorado do Lula é tão ideológico assim, né? Mas, pelo menos, o Pablo Marçal, o cara fala de valores que não tem nada a ver com as pautas do PT, entendeu? Então, mesmo assim, a pressão da propaganda, da máquina, do discurso dele, fez ele ganhar um percentual bizarro aí, até dentro do governo do Lula, né? Mas mesmo assim, né, continua com, dentre os eleitorados do Lula, os eleitores do Lula, o Nunes com 18% e o Marçal só com 5%. Então, significa que, cara, o Marçal ainda tem essa trava a mais para conseguir superar o Nunes. Então ele tá atrás do Nunes dentre os bolsonaristas, mas tá crescendo, e ele tá bem atrás do Nunes dentre os petistas. E aí eu imagino que o crescimento dele seja ainda mais difícil, né? Exato. Então, realmente, a chance dele conseguir angariar mais votos, roubar mais votos do Nunes para ele, eu diria que é difícil. Eu acho que essa pesquisa mostra como que talvez essa estratégia radicalizadora do Marçal, ela não consiga ter muito resultado, porque, cara, o cara que ele tá competindo, na prática, é o Nunes, agora no primeiro turno. E o Nunes tem um apelo bipartidário, ele tem um apelo tanto pra galera de esquerda quanto pra galera de direita, coisa que o Marçal, cara, mais que ele tenha 5% aí do povo do Lula, na prática, se ele conseguir se eleger, é só se ele conseguir roubar a maioria dos votos do Nunes dentre os bolsonaristas, Exato. Sem apoio do Bolsonaro ainda por cima, é difícil. Então eu acho que essa campanha aí mostra como que, mesmo com um crescimento impressionante do Marçal, a galera tem que ser conservadora. Muita gente aí que comentou no último vídeo, é engraçado, né? Várias pessoas comentaram falando, caraca, o Pablo Marçal se queimou muito. Pô, o Pablo Marçal demonstrou como ele é um maníaco e tal. De fato, eu concordo que ele teve uma performance curiosa, exótica no debate. Que se você for uma pessoa mais, enfim, moderada, que gosta de um discurso um pouco mais calmo, você vai achar que ele se queimou. Mas tem muita gente que não é moderada e gosta de um discurso explosivo. Sim. Chama atenção, né? Obviamente chama muito mais atenção, tem muito mais punch, assim, é muito mais replicável, né? Então, as pessoas falaram, cara, as impressões sobre a performance dele no debate teve essa pesquisa também, né? Foram 10 vezes maiores que o segundo lugar, entendeu? E a maioria foi positiva, né? E uma parte das impressões foi positiva. Então, a gente falou muito sobre a verdadeira natureza da democracia direta e como o Pablo Marçal estava só potencializando o que elegeu o Bolsonaro. Ele estava literalmente fazendo o... Bolsonaro 2.0. Exato, assim. O blueprint que o Bolsonaro abriu nas eleições, só que eu acho que ainda mais pungente e com tons de futurismo, assim, né? O Bolsonaro não é um cara muito do projeto magnânimo, assim, né? Mas é isso, mas eu diria que essa pesquisa aí mostra que, cara, pra ele superar o Nunes vai ser difícil. Muito difícil. Tô falando que é impossível, mas que, cara, complicado. Cara, a candidatura do Nunes se mostrou muito sólida, apesar dele não ser um cara empolgante, né? Ele performou ok, pra bem no debate. Obviamente, o holofote não ficou em cima dele, né? Porque o Pablo Marçal tava em outra vibração, mas... Cara, mostra que eu acho bem difícil o Pablo Marçal conseguir destronar o Nunes e chegar no segundo turno. Assim, se acontecer, vai ser um negócio absolutamente histórico, assim, sem precedente. Sim. Mas é isso, ele mostra solidez, né, dentro dos grupos. Exato. Isso. E aí, eu diria que a próxima notícia mais relevante para a política no Brasil, assim, no mundo, é a briga do Elon Musk contra um grupo chamado GARM, que em inglês é Global Alliance for Responsible Media, então seria a Aliança Global por Responsabilidade na Mídia, que é o seguinte, para dar um contexto, o que acontece? O Elon Musk, nos últimos anos, assim, ele se tornou um cara mais à direita, sabe? Tudo indica que é porque um dos filhos dele se tornou trans, e aí ele ficou profundamente desgostoso com isso, ele ficou meio que radicalizado, profundamente contra a agenda trans,
E de quebra acabou sendo contra todo o resto do que se chama de agenda woke, né? Que algumas pessoas no Brasil chamam de agenda woke. Isso motivou ele a comprar o Twitter, dizendo ser uma grande defesa da liberdade de expressão, principalmente a liberdade de expressão dos grupos mais conservadores, que pro Elon Musk estavam sendo basicamente censurados pela mídia e pelas grandes corporações e pelos governos, etc. Enfim, tudo isso tem um grandíssimo fundo de verdade. Assim, de fato, todo esse tipo de censura, etc., estava acontecendo. O Elon Musk, quando ele comprou o Twitter, ele abriu o Twitter Files, que mostrava como que tinha uma perseguição ideológica ao grupo mais conservador dentro do Twitter, e etc. Mas tudo bem. Só que, quando o Elon Musk comprou o Twitter, a quantidade de receita, né, de dinheiro que o Twitter estava ganhando de propaganda caiu muito. E aí, as pessoas ficaram tipo, caraca, será que isso prejudica o projeto do Elon Musk? Porque o Twitter, mesmo ele tendo só 10% dos funcionários que tinham antes, continua sendo uma operação gigante e cara de ser mantida e precisa ganhar dinheiro para conseguir sustentar. E aí o que acontece? Agora revelou-se que esse grupo chamado GARM, né, ele era uma associação das grandes empresas do mundo para elas terem tipo umas diretrizes de que tipo de propaganda a gente deve fazer propaganda em que tipo de plataforma, né? E para você ter uma ideia, o tipo de empresa que fazia parte desse GARM era Coca-Cola, P&G, algumas empresas de carro, né? Dentro dos Estados Unidos, parece que esse GARM, as empresas associadas ao GARM, controlavam 90% do gasto em propaganda do país, assim, né? Que é a maior economia do mundo, então é um grupo extremamente relevante economicamente. E saiu a descoberta que uma das coisas que esse GARM estava fazendo era um pouco por detrás dos panos, mas não era 100% por detrás dos panos, né? Uma das coisas que ele estava fazendo era, ele pegava vários veículos diferentes de mídia e rede social e dava uma nota para elas de quão, tipo, socialmente responsável você estava sendo. E o tipo de critério que eles avaliavam era se você estava disseminando fake news, se você estava disseminando desinformação ou se você estava disseminando discurso de ódio. E aí, pra galera que já é mais iniciada nesse tipo de coisa, isso tem um grande problema, porque muitas vezes essas organizações, a forma que eles definem desinformação e discurso de ódio é muito enviesado politicamente. Então, acaba que um discurso de ódio conservador, ele é um discurso que poderia ser considerado, de certa forma, odioso, conservador, ele é marcado como um discurso de ódio, mas um discurso odioso de esquerda é marcado só como, tipo, nada, sabe? Então, por exemplo, as pessoas que falam, que questionam até que ponto é válido a identidade trans, etc., sabe? Até que esse tipo de coisa é válido, é tido como discurso de ódio, desinformação, sei lá o quê. As pessoas que questionam certas medidas do Covid é tido como desinformação, porque vai contra a ciência. Mas, por outro lado, até que ponto certos discursos de trans não são também opostos à agenda científica, entendeu? Enfim, tem todo esse tipo de debate. O fato é, quando as pessoas dizem o que é desinformação, dizem o que é discurso de ódio, isso tem um viés. E esse GARM era um dos principais articuladores disso dentro das empresas. E dado que eles controlavam 90% do gasto, controlavam não, né, mas que tinha uma influência sobre 90% dos gastos midiáticos dentro dos Estados Unidos, isso era extremamente relevante. E a gente vê que várias plataformas que não são de desinformação estavam apontadas como desinformação pelo GARM. Então, exemplos americanos, talvez você não conheça, mas tem uma empresa famosa chamada Daily Wire, que é uma das maiores empresas de mídia digital conservadora nos Estados Unidos. O nome mais famoso é Ben Shapiro, talvez a galera mais online aí vai saber quem é. Estava apontada como sendo uma empresa disseminadora de desinformação, o que eu acho, pessoalmente, eu acho muito estranho. Eu vejo umas coisas dele de vez em quando e eu nunca vi eles falando das coisas clássicas de desinformação, relacionadas à Covid, à confiabilidade das eleições, etc. Nunca vi eles falando isso, mesmo assim é desinformação. Outros grupos de mídia, Prager University, sei lá, Unheard, é tudo mídia nova, mas era tudo apontado como desinformação, que na minha opinião é inadequado. E grupos equivalentes, só que da esquerda não eram. Então, sei lá, o maior podcast de esquerda lá dos Estados Unidos, que é Pod Save America, não estava no grupo. Aí a consequência é, o Daily Wire tinha que fazer propaganda de umas coisas extremamente toscas, assim. Ainda faz, né? Ainda faz. Então, você vê o programa do Ben Shapiro, ele faz propaganda de tipo, o café dos americanos, esse é o café do verdadeiro patriota, sei lá o quê. Enquanto o cara lá do Pod Save America faz propaganda tipo Coca-Cola. Chevrolet. Chevrolet. E o Ben Shapiro tava vendendo Viagra semana passada. Exato. Mas enfim,
Por que você tá falando isso, né? Você pode estar se perguntando. Porque o Elon Musk, ele, no começo, ele tava tentando ser o cara bonzinho de falar com os caras do Garmin. Pô, veja bem, não é exatamente desinformação, não tem problema se você me dar dinheiro e tal. Só que recentemente o Elon Musk falou, cara, tentei ser bonzinho, não deu certo, vamos partir para a guerra. E aí ele processou, baseado na lei antitrust, o que é razoável, porque se esse grupo é um cartel que influencia 90% da propaganda midiática, de certa forma, isso é uma violação da competitividade. E aí ele processou imediatamente, a organização se desfez, sabe? O que é bem esquisito. Eles nem resolveram lutar. Eles falaram, cara, a gente não tem recurso pra lutar contra o Musk, então tchau. O que, pô, você é amparado por todas as grandes empresas, né? Por que você tá se desfazendo? Esse é o tipo de coisa que as corporações têm stakes bem baixos de participar, entendeu? Exato. Então é tipo, isso é um subgrupo muito restrito dentro de uma empresa que defende a relevância desse tipo de organização, que acaba colocando a empresa lá, só que, honestamente, do que a Coca-Cola tem a ganhar com esse tipo de controvérsia, com esse tipo de participação eminentemente política, entendeu? Então, no mínimo movimento de resistência, no lawsuit, né, no processo, Exato. o negócio já se esfarela no ar, porque não faz o menor sentido, entendeu? Exato. E, enfim, e aí isso é uma vitória pra galera que gosta de mídia online, assim. Então, por exemplo, o nosso canal, ele tá pequeno, mas numa possibilidade de ficar maior, dependendo do tipo de coisa que a gente falasse, a gente poderia ser boicotado por uma coisa dessa, sabe? Que é o que aconteceu com pessoas semelhantes, que fazem coisas semelhantes nos Estados Unidos, entendeu? Então, você que não gosta de receber sua mídia exclusivamente pela Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, Que estão morrendo. pela CNN, que estão morrendo, gosta de receber coisa online, isso é uma boa notícia pra você, porque quer dizer que as pessoas que fazem mídia online tem alguém lutando pra que tenha mais recursos, sabe? Exato. É basicamente isso, só que também não é uma notícia imensa, porque esse Garmin ele faz parte da Federação Mundial de Advertisers, né, dos compradores de propaganda, e a Federação Mundial dos Compradores de Propaganda ela não acabou, ela ainda existe, e provavelmente esse tipo de esforço vai voltar de alguma forma, mas pra galera que gosta de mídia online, que não quer ter uma mídia controlada por motivos políticos, O né? pessoal da mídia descentralizada, né? O cara quer se informar por conta própria, quer por livre iniciativa buscar as informações na internet, por isso deveria estar muito feliz, né? Exato, e não é nem uma questão de ser conservador ou não, porque a gente tenta fazer esse programa aqui uma pegada um pouco mais imparcial, sabe? Não ficar caindo muito pra esquerda, direita e tudo mais, justamente porque a gente acredita que tem espaço para um discurso que é um pouco mais neutro, sabe? Como existiu já, né? Exato, Como exato. Existe, tipo, existe uma galera que é muito crítica da imparcialidade, mas, pô, pelo menos o desejo, né, o ideal de imparcialidade é uma coisa que é plenamente, porra, você poderia propor a si mesmo, eu vou tentar ser imparcial, não quer dizer, tudo bem, eu posso falhar, você pode considerar que eu fui tendencioso, mas pelo menos a mídia já teve essa intenção uma época, né? Então, Exato. resgatar isso é um pouco da bandeira do Novos Clássicos Show, né? Exato. E por isso que a gente fala também tentar ser imparcial, né? A gente reconhece que ser absolutamente imparcial nos olhos de todo mundo é impossível, a gente só tá tentando... Possível. Sempre vai ter um comunista pra comentar, ou vai ter um anarcocapitalista pra Exato, falar. um cara que é muito pró-Bolsonaro, que Exato. fala, vocês são dois petistas Tipo, é engravatados. óbvio, é óbvio. O cara que é radical, ele sempre vai xingar a gente, então tá tudo bem isso, né? Faz Exato. parte. Mas pra nossa empreitada e pra você que gosta de assistir esse tipo de coisa, é uma vitória, mas uma vitória parcial, né? Ainda tem muito que lutar pela frente. Mas eu acho que já é um avanço no sentido de abandonar, né, o porão lá, a tenda de ópio conspiracionista e, cara, identificar quais são os mecanismos que possibilitam esse tipo de arbitrariedade e combatê-los, né? Exato. Tipo, abrir um processo, tudo bem, né? Nos Estados Unidos é especialmente caro, mas no Brasil existem coisas parecidas também que podem ser investigadas, né? Podem ser levadas à luz da justiça, etc. Então, uma compreensão mais pragmática, mais realista, sim, porque o estabelecimento dessa situação, né? O direcionamento desse capital para uma empresa, para um veículo de mídia, não para outro, é um negócio artificial, entendeu? É ideológico, todo mundo sabe disso, né? É bem óbvio. Então, é uma notícia boa para as pessoas que valorizam mídia livre, mídia independente, mídia digital também, porque eu acho que são das coisas que Exato. podem o potencial da internet. Às vezes a coisa é direcionada ideologicamente, mas às vezes é só direcionado pra galera que não é da mídia tradicional. Então, eu citei esse Unheard, que poucos de vocês provavelmente conhecem, mas é um canal no YouTube baseado na Inglaterra, que tem um clube lá em Londres, que eles fazem várias entrevistas e tal. E, cara, não é um negócio conservador, absolutamente não é. Mas é um negócio que almeja a imparcialidade. Então, na época do Covid, eles chamaram pessoas que eram pró as políticas que estavam sendo implementadas e contra as políticas.
E aí nisso os caras se ferraram na mão do Garmin. Pô, isso é bizarro, entendeu? As pessoas deveriam ter o direito de pelo menos ouvir os dois lados, sabe? Exato. E aí você ferra, inclusive, quem tenta mostrar os dois lados. Pô, isso é objetivamente errado e é ruim pro debate público, é ruim pro cidadão médio que não vai passar o dia inteiro pesquisando coisa em buraco da internet, sacou? Exato. Então, se você valoriza a mídia sem rabo preso, mídia independente, mídia digital, excelente notícia, né? Que esse capital direcionado para a publicidade flua mais livremente, sem tanto preconceito, né? De certa forma. Exato. Então, é isso. É isso. E aí, a última notícia é Tabata Amaral. Ela fez um programa de propostas, assim, bem extenso. A gente até pensou em, possivelmente, revisar isso no canal principal dos Novos Clássicos. Se você gostar da ideia, comenta aí. Se você gostaria que a gente passasse por todas as propostas dos candidatos à prefeitura em São Paulo e comentasse o que a gente acha. E botar no compasso político. Exato. Mas uma das propostas dela era de ter um crédito social, basicamente, né? Então, a proposta dela, basicamente, é o seguinte. Pontos que você acumula pontos numa espécie de passaporte que te dá desconto para comprar livro, para ingresso em museu, peça de teatro, etc. Baseado em se você participa de programações culturais, se você frequenta a academia municipal, se você entrega lixo reciclável em ecopontos, ou se você comparece a consultas médicas obrigatórias. E aí, a pessoa que talvez não esteja tão ligada, ela pode achar, isso é uma boa ideia. Muito bom. Você está incentivando as pessoas a irem na academia, você está incentivando as pessoas a coletarem lixo, esse tipo de coisa que é positivo, todos consideram que é positivo, e em troca você está dando ali uma coisinha para ela, tá dando desconto no jogo de futebol, tá dando desconto no museu, enfim. Fofo. O grande ponto é, cara, se você olha o histórico desse tipo de proposta, isso não é nem um pouco fofo, né? Porque isso é uma coisa que tem na China, famosamente é o Social Credit System, né? Então, o sistema de crédito social na China, que os cidadãos eles têm pontos que isso não é, até onde eu sei, isso não é aplicado amplamente na China ainda, não é para todas as pessoas, mas em várias cidades na China, cada indivíduo tem meio que uma nota que ele recebe do governo, que ele ganha pontos e perde pontos, baseado em se ele é um bom cidadão, entendeu? E isso é derivado do credit score, né, que é sua pontuação de crédito, que é uma nota que você recebe do banco baseado em quão bem você paga suas dívidas, né? Enfim, que tipo de coisa a China considera que sobe o seu credit score? Sei lá, você comprar fralda na farmácia para cuidar da sua família. A China te dá mais pontos, porque tipo, esse é um bom cidadão, um homem de família, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que, poxa, todos consideram uma coisa boa. É como você jogar lixo no ecoponto, como você frequentar a academia municipal, né? Enfim, tipo de coisa que já é considerado questionável no sistema de crédito social da China. Você jogar videogame. Por quê? Porque jogar videogame é sinal que você não está trabalhando, você não está estudando, você não está cuidando da sua família. Você está jogando seu tempo fora numa atividade hedonista que é completamente divorciada da realidade. Você não está contribuindo para a grandeza do povo e da nação chinesa, né? Então você que gosta de videogame já está... Abre o olho. Abre o olho com a candidatura da Tabata, entendeu? Coisas que pioram muito o seu credit score. Discutir religião, criticar as políticas do governo da China. Então, se você está na China, você está lendo o Alcorão? Você está lendo a Bíblia? Você está pesquisando coisas sobre isso na internet? Não, isso é inaceitável, a gente vai tirar seus pontos. E a questão é que na China, isso é integrado com os sistemas das empresas online. Então, eles monitoram literalmente tudo que você faz na internet. Isso, a tua empregabilidade também é afetada por isso. Então, eu vou chegar nas sanções que você sofre de ter pontos mais baixos. Mas eles monitoram tudo, eles monitoram não só o que você posta na rede social, então se você está postando vídeo lá no TikTok chinês, eles vão monitorar. Se você está postando coisa no Facebook chinês, eles vão monitorar. Mas eles monitoram, inclusive, o que você pesquisa. Então, o simples fato de você estar no Google lá pesquisando sobre a Bíblia, que na China é considerado um documento subversivo, ou então você está pesquisando sobre, sei lá, como a vida é no Ocidente, sei lá, a China já pode estar pensando, por que esse cara está pesquisando essas coisas no Google? Eu vou tirar pontos do crédito social do cara. Então, a ideia não é controlar só o que você posta, é controlar, inclusive, o que você pensa, sabe? É o acesso a conteúdo que você vai ter na internet chinesa, que já é extremamente controlada. E aí, beleza, o tipo de sanção que você pode sofrer se você tiver um credit score baixo o suficiente. Você não vai ter acesso a empréstimos, então se você quiser criar um negócio, financiar uma casa, financiar um carro, acho que você está pesquisando um pouco demais sobre a Bíblia na internet. Eu não sei se você deveria ter acesso a empréstimo.
Além disso, você tem internet mais rápida, também é uma coisa relevante. Então, a China, na medida que você tem acesso a China se moderniza, está se modernizando, né? Então, você não precisa dos serviços públicos de ponta, né? Você pode ficar aí com a internet zoada, você não precisa de fibra, entendeu? Além disso, comprar passagem de avião é o tipo de coisa que eles bloqueiam. Passagem de trem também. Você comprar propriedades. Então, tipo... E se o seu filho tem o direito ou não de entrar nas melhores universidades. Então, literalmente, tipo... Pô, cara, eu vi que você estava pesquisando umas críticas aí ao governo chinês. Eu sei que você não postou nada crítico ao governo, mas você pesquisou coisas críticas. Então, eu acho que o seu filho não deveria entrar na USP, não. Eu acho que o seu filho, inclusive, não deveria ter direito a entrar em nenhuma universidade. É uma pena, mas é isso, né? E você não pode nem sair da China, porque você não tem direito de comprar passagem de avião, né? Porque, pô, você tá pesquisando coisas críticas ao governo chinês, sabe? Não. Você não é um cidadão que merece ter esse tipo de coisa. Então, enfim, a Tabata Amaral, obviamente, não propôs implementar o sistema igual da China em São Paulo. Só que, cara, esse tipo de programa de crédito social, de ponto, o governo dá ponto para as pessoas por atividades que são supostamente benéficas, você abre a porta para esse tipo de coisa ser implementado de um jeito extremamente enviesado, né? A Tabata só introduziu no debate essa ideia completamente maligna. Que bom que ela fez questão de introduzir da forma mais irrelevante possível. Exato. Porque o percentual de pessoas que vai ao museu, o percentual de pessoas que reciclam na cidade de São Paulo é basicamente relevante. Então, graças a Deus, ela fez a proposta da forma mais Enem possível e tornou ela absolutamente vazia de significado assim. Mas a questão é, o que você deveria estar preocupado é que o governo não tem a capacidade de avaliar o teu grau de cidadania, o que é positivo, o que é negativo. Obviamente, eu não sou contra ir no museu, ou contra reciclar, ou fazer exercício. Eu sou para todas essas coisas, eu faço todas essas coisas. Só que eu não quero ser comparado, eu não quero que ninguém se compare a mim em relação ao quanto eu contribuo pro Estado, cara. Essa não é a relação entre a cidade, a polis e o cidadão, entendeu? Isso é absolutamente maligno, entendeu? E dentro... É o germe da coisa, entendeu? Tipo, dentro de toda a nova lei, dentro de toda a nova regulação, tem uma semente da tirania, entendeu? Isso é o tipo de poder que não pode ser dado, cara. Isso é absolutamente maligno, assim, entendeu? Então, aí tu vai falar, pô, você é paranoico. Eu falei, está da forma mais irrelevante possível, entendeu? Da forma mais vazia de significado possível. Mas aí tá, é a semente da coisa do que pode ser, entendeu? Exato. E aí você pode ser um cara de esquerda falando, mas a Tabata Amaral nunca faria isso. Mas nem pensa na Tabata Amaral, imagina que o governo é tomado por evangélicos, eventualmente, e eles resolvem falar, tipo, não, você aumenta o seu ponto se você for na igreja evangélica, entendeu? Exato. Você aumenta o seu ponto na medida que você doa pra igreja evangélica, e se você vai na parada gay, você vai perder ponto, porque você tá espalhando uma coisa que é nociva socialmente. Então, enfim, esse tipo de coisa pode acontecer. Tem essa justificativa vazia de saúde também. Tá dormindo muito tarde, hein? Tocou aqui o alarme da cidade de São Paulo, tá 2 horas da manhã, você tá acordado. Você tá bebendo todo final de semana, cara, você vai perder ponto. Você fuma, não é possível que você fume em 2024. Aí também, vai ficar, entendeu, cara? Sobre essa justificativa de melhorar, né, a interação do cidadão com a cidade... Sim. Cara, onde vai parar o direito de escolha, entendeu? Não, e isso é uma preocupação muito maior entre a galera de direita do que a galera de esquerda, mas é muito válido a galera de esquerda ficar preocupada, porque esse negócio dos evangélicos é verdade, entendeu? Exato. O Brasil cada vez mais tem uma população maior de evangélicos, e aí os evangélicos eles estão começando a ter muitas pessoas presentes nas universidades, então você vai ter evangélicos em posições de poder bem relevantes. Então a política pública vai ser moldada por isso. Você vai realmente querer dar esse tipo de poder para uma pessoa que pode ter uma visão, cara, que vai completamente de encontro com o seu estilo de vida, sacou? O ideal seria que ninguém tivesse esse tipo de poder, sabe? É tipo, cara, governo, faz aí as suas coisas, eu vou pagar meus impostos, mas não monitora o que eu tô fazendo no meu tempo livre para me dar descontinho aqui e acolá. Exato, ainda é um prêmio bosta, entendeu? O museu deve ser R$10, né? O museu geralmente é um evento super barato quando não é gratuito, entendeu? Não vai pagar 10, vai pagar 5. Aqui eu tive que fazer, eu tive que... Sei lá, maluco, reciclar 50 mil latas para poder... enfim, cara, é uma proposta ruim, assim, bem demagógica, mas para um nicho bem específico de ser humano, entendeu? E, cara, eu fico zangado só disso possivelmente entrar no debate no Brasil de sistema de ponto de mérito, entendeu? Uma coisa é, por exemplo, o cinema, que você viu agora, o cinema tem sistema de ponto. Se você ficar comprando pipoca e refrigerante, uma hora você ganha lá a pipoca e o refrigerante de graça.
ok, cara, porque o que está sendo regulado ali é uma relação privada, entendeu? Se você não quiser compactuar, você vai em outro cinema, ou então... Ou é uma coisa tão idiota, assim, tão de primeiro nível, que não tem muito pra onde ir, sabe? Agora, o cinema não vai poder avaliar, você falou no filme, você vai perder ponto, entendeu? Não é assim. Agora, o governo, eventualmente, pode almejar essa capacidade, entendeu? sim, a gente tava falando do Elon Musk. Cara, eles poderiam fazer isso, tipo, você tá postando um bando de coisa, você tá discutindo sobre trans na internet, isso não é um assunto que deveria ser discutido, entendeu? Exato. Você tá espalhando desinformação, eu vou tirar aqui o seu pontos de crédito social, você não vai poder comprar uma casa. Exato. Isso é a coisa mais extrema possível, mas você tá andando nesse caminho, entendeu? Isso é o tipo de política que só não deveria ser feita em hipótese alguma. Isso é um poder muito grande para qualquer pessoa empunhar, entendeu? Então, cara, se você quiser incentivar as pessoas a fazer alguma coisa, faz uma parada que não exige um sistema de avaliação, entendeu? Faz um benefício fiscal, cara. Eu sou o cara que só eu falo de benefício fiscal em todo episódio. É isso. Você quer que o cara recicle, diminui a alíquota de imposto dele, entendeu? Quem tiver interesse em economizar vai reciclar, cara. Exato. É assim que funciona a relação, por exemplo, do governo com a empresa, sabe? Trata a pessoa como de uma forma responsável, não trata igual um macaco, entendeu? Exato. Pô, esse tipo de sistema de ponto rebaixa, assim, o homem a condição animalesca, sabe? De ser adestrado, pô. Não é isso, né? Não é esse o... Isso não é a humanidade, sabe? Então, Sim. não é isso. Exato. Mas, enfim, é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje, essas notícias. Comenta aí o que você acha sobre a Ucrânia, sobre a proposta da Tabata Amaral, sobre o Pablo Marçal, que muitas pessoas comentaram no último vídeo. Verdade. E também sobre toda a situação do Elon Musk. E, se não conhece, segue a gente no canal principal, Novos Clássicos no YouTube, ou no Instagram, que é Novos Clássicos _OFC. É isso, pessoal. Muito Boa. obrigado. Valeu.